Mais uma vez, meus irmãos, e novamente a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam conosco. Amém? Convido a todos a abrirem suas Bíblias em 1 Pedro. Faremos a leitura dos versículos do capítulo 3, dos versículos 13 ao 17. Capítulo 3, dos versículos 13 ao 17. A palavra do Senhor diz assim: ora, quem é que vos deve maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquem alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estamos sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticando o mal. Vamos orar mais uma vez? Deus Santo, Pai amado, nós bendizemos, adoramos e glorificamos Teu nome, Pai. Clamamos a Ti, Senhor, que nesse momento Teu Santo Espírito, conforme o meu irmão orou anteriormente, ilumine nossos corações acerca da Sua palavra revelada, palavra maravilhosa, e que nós possamos sair daqui edificados, Senhor. Seja conosco neste momento, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse texto então que a gente acabou de ler, só para dar uma contextualizada para vocês, Pedro está tratando das diversas formas de relacionamentos dentro da igreja, né? E fora dela. Então ele está orientando os cristãos a como se relacionarem devidamente, ali com os governantes, com os chefes no local de trabalho, no casamento, nas amizades, né? No relacionamento como um todo. E esses relacionamentos, é interessante a gente observar que o relacionamento é o primeiro assunto da Bíblia. A gente lê ali Deus falando ali sobre a criação, através do profeta Moisés, que foi quem escreveu Gênesis. Ali, mas vejam só que interessante. Para que nos relacionássemos entre nós e com Ele. Esse é o propósito de Deus para com o seu povo. Esse é o propósito da obra da redenção. E com Deus. Nós só conseguimos orar porque o Espírito Santo habita em nós. Porque se o Espírito Santo de Deus não habitasse em nós, nós não teríamos relacionamento com Deus. Ok? Então isso tem que ficar muito bem claro para nós. E seguindo aqui então, nesse trecho que a gente acabou de ler, a gente vê Pedro exortando os cristãos para que perseverem na prática do bem, mesmo diante da possibilidade do sofrimento, ou do sofrimento por causa de Cristo, ou pelo sofrimento cotidiano mesmo. Tá? Então a gente pode ver que o apóstolo busca encorajar os crentes a não se intimidarem pelas ameaças do mundo, mas a manterem firmes a sua fé em Cristo, buscando sempre estar preparados para responder a todo o que pedir a razão da sua esperança. No momento do estudo, a gente estudou uma pitadinha ali nas questões sobre as supostas contradições bíblicas, e isso daí é uma forma da gente se preparar para quando alguém vier pedir a razão da nossa esperança. E daqui a pouco a gente vai explorar um pouco mais esse assunto. Mas a ênfase do texto, então, é dada na importância de manter um bom testemunho e boa consciência, ainda que isso seja muito doloroso para nós.
E aí entra no versículo 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Quem é que vos há de maltratar? O apóstolo está abordando aqui diretamente o problema do sofrimento injusto. Aqui entendido como um problema potencial para todos os cristãos. Não só para os escravos, ou servos, ou funcionários, digamos assim. Né? Como ele aborda ali no capítulo 2. A ideia desse texto, então, segue de perto o que Pedro diz no versículo anterior, quando ele diz ali no versículo 12: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, Pedro aqui, ele está falando assim, né? Quem é que vos há de maltratar? Né? Ele não está dizendo que é impossível, ele só está... Né? Sabe aquele ditado popular? Vamos ver se o cara é macho mesmo, se o cara é brabo mesmo? Né? Então, vamos ver se quem é que vai ousar maltratar vocês? Por quê? Porque está dando a entender uma maldade muito grande para aqueles que hão de maltratar os filhos de Deus. Então, por isso que ele inicia o versículo fazendo esse questionamento. E a gente pode ver um paralelo, e esse paralelo é maravilhoso, meus irmãos. A gente tem que trazer o que vai ser falado aqui para o nosso coração de uma forma que a gente possa ter uma confiança tão poderosa em Deus como um elo de uma corrente que não se solta de forma alguma. A gente vê esse paralelo com o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, do 31 ao 39. Se quiserem abrir para acompanhar, que é bastantinha coisa. Então, Romanos 8, do 31 ao 39. Então, o paralelo do que Pedro está querendo dizer é assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem todas as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Nada dessas coisas poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Vocês estão entendendo o tamanho dessa promessa maravilhosa? Essa segurança que a gente pode ter da nossa salvação? Que a gente não toma a salvação e olhou, que a gente pega, joga e puxa de volta, e joga e puxa de volta. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, porque se dependesse de mim e de cada um de vocês, a nossa salvação, a gente não ia conseguir se salvar de forma nenhuma. Nenhuma. A gente tem que fugir, tem que dar as costas para esse tipo de pensamento. E mesmo às vezes a gente tem a certeza olhando para a Bíblia, fala, não, é isso daqui mesmo. O nosso coração fica tentando fazer as coisas da nossa forma, não é mesmo? Não, peraí que eu vou me esforçar mais um pouquinho aqui para eu ganhar uma pedrinha a mais no meu galardão. Deus tenha misericórdia. E ainda acerca disso, como costumava dizer o reformador John Knox, lá no século XVI, com Deus ao seu lado, o homem está sempre em maioria. Glória a Deus. Com Deus ao nosso lado, ainda que a gente esteja orando sozinho, estamos em maioria.
ainda que exércitos queiram nos ferir, ainda que os governantes queiram nos censurar, ainda que qualquer pessoa de qualquer religião venha nos perseguir, com Deus nós estamos em maioria. Como é bom ter convicção disso. Como é bom, porque os nossos irmãos que estão no matadouro, em regiões árabes, em regiões hindus, em regiões budistas, né? E não se enganem, tá? Não se enganem pensando que é um bando de gente tranquilinha, ajoelhadinha, meditando. Tá? Basta perguntar para qualquer missionário que pratica missões nas regiões onde o budismo é muito forte. São perseguidos com metralhadoras, os nossos irmãos. E são fuzilados. Então esses irmãos nossos estão todos em grandes matadouros. E estão lá. E eles morrem com a convicção de, quem é que vai querer me maltratar? Nada disso vai me separar do amor de Cristo Jesus. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro, então, tudo bem. Quer me matar por causa do meu Senhor? Não vou negá-lo. Lá eu vou lucrar muito mais do que aqui mesmo. Lá não vou ter dor de cabeça, não vou ter gripe, não vou ter Covid, não vou ter nenhum tipo de doença. Lá eu não vou mais chorar, porque lá toda uma lágrima será enxugada. Ai, que promessa linda. E sabe o que é a parte mais bonita? É que a gente não precisa duvidar de nenhuma dessas promessas, porque essas promessas foram dadas pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Deus ao qual a gente professa. O Deus o qual nos trouxe, nos chamou e nos predestinou para ser povo seu. E seguindo o texto, versículo 14, a parte A. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Então, ainda que venhamos sofrer por causa da justiça de Deus, nós somos bem-aventurados. Né? Versículo 13, quem há de vos maltratar? Então, será que Pedro está se contradizendo? Né? E a gente estudou sobre contradições. Será que Pedro está se contradizendo quando faz uma pergunta retórica que exige uma resposta negativa? Não, de forma alguma. Aqui ele está mostrando que a possibilidade de sofrimento é real. E ele está ensinando aos leitores que se sofrerem física ou materialmente por amor de Cristo, não serão vencidos. Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. Tá? Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. A morte e a ressurreição de Cristo, o sangue dele derramado na cruz, o sangue dele vertido sobre nós, apagam as nossas transgressões, lavam-nos dos nossos pecados, nos tornam aptos a seguir o caminho da luz. E o fato de Pedro admitir a possibilidade de alguém sofrer por fazer o que é certo, precisamente nessa situação, né, que é quando os cristãos são agredidos só por se recusarem a participar de práticas ímpias da sociedade onde vivem, ele descreve tais crentes como bem-aventurados, isto é, abençoados. Então as palavras sofrer e bem-aventurados ou abençoados, aos nossos olhos não parecem palavras com sentido que combinam, né? São antônimos, são completamente contrários uma à outra. Mas no caso dessa passagem, o apóstolo está chamando os crentes que sofrem por causa da justiça de escolhidos por Deus que receberam a salvação. É isso que ele está querendo dizer. Todo bem-aventurado é alguém que nasceu de novo. Lá no Sermão do Monte, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os que são perseguidos por causa do nome dele. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Todas essas são características de quem já nasceu de novo. Ali Jesus não está falando características de uma pessoa que vai nascer ou que está nascendo, tá? Porque o novo nascimento é um ato único e instantâneo.
Então Pedro utiliza esse termo bem-aventurados apenas 2 vezes nessa carta, que é aqui e na parte A do versículo 14 do capítulo 4, que é uma forte ligação da forma que Pedro diz assim, aí nas bem-aventuranças, tem uma ligação forte com o que o Senhor diz, que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados, o que nos mostra o privilégio de viver de forma reta por Cristo e de sofrer por causa dessa retidão, sendo isso nada menos do que uma grande bênção, meus irmãos. É um sinal do favor de Deus e evidência da nossa salvação. É um grande sinal, é uma grande evidência quando a gente sofre por fazer a vontade de Deus. Então, a parte B do versículo 14, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquem alarmados. Então, nesse momento, Pedro está citando Isaías 8:12 e lembrando aos seus leitores que eles não são os primeiros membros do povo de Deus a enfrentar ameaças. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível, diz o Senhor através do profeta. Mas como devemos então entender esse versículo? Pedro ele pode estar se referindo tanto ao medo subjetivo quanto ao medo objetivo. Então, quando a gente entende o sentido de temam como sendo um sentido subjetivo, nós ouvimos Pedro advertindo os leitores da seguinte forma: não temam o que eles temem e não se assustem. E se tomarmos o termo temam de forma objetiva e literal, a gente pode ouvir Pedro nos aconselhando ao quê? Não temam, nem fiquem intimidados por eles. Então a gente tem que entender das 2 formas. Primeira delas, no sentido subjetivo, que é dentro de nós, tá? No nosso sentido íntimo. Não temam o que eles temem. Vocês não precisam se preocupar com isso. O próprio Senhor Jesus fala, para a gente não ficar ansiosos com as coisas desse mundo, quanto ao que comer, quanto ao que vestir. A gente não precisa disso. A gente tem onde e em quem confiar. E na questão do sentido objetivo é afora. A gente tem que olhar para o medo deles e para todos os medos deles e não ficar amedrontados. E não devemos nos amedrontar com os inimigos. Nós devemos ser fortes e corajosos. Então, Pedro está dizendo aos leitores, caso sofram perseguições, não temam seus adversários e não se perturbem por causa deles. Os adversários, então, eles podem maltratar os crentes, mas não podem feri-los, quando eles têm a Cristo em seu coração. Quando Cristo está sendo a prioridade na nossa vida, quando o Espírito de Deus está sendo buscado e está nos iluminando cada vez mais, quando estamos cada vez mais cheios da sua presença, buscando viver uma vida de santificação, aprimorando a santidade de Deus que habita em nós, nós não podemos ser feridos de fato. Mesmo que alguém ainda nos atinja, a gente ainda tem um descanso. A gente tem essa diferença. Imagino que todos já tenham notado na vida de cada um de vocês que antes de Cristo, o nosso desespero para resolver as questões da vida, nossas ansiedades eram muito piores. Qualquer coisa a gente pensava que estava sendo perseguido, qualquer coisa a gente pensava que podia ser atingido pela inveja, ou uma preocupação incessante com a morte, com a pobreza. Aí, depois de Cristo, isso deu uma boa acalmada. Isso dá uma boa acalmada, porque a gente sabe que aquele que sustenta as aves do céu que não trabalham e que veste toda a erva do campo, que não mexe uma agulha de costura com linha, a gente sabe que esse Deus maravilhoso está cuidando muito mais de nós do que dos animais e das plantas. E glória a Deus por isso. Que a gente possa descansar nessa verdade. Que a gente possa viver como quem tem convicção plena disso. Descansar mesmo. Então, não podemos ser feridos quando
o Espírito está vívido no nosso coração, quando Cristo é a nossa prioridade, é o nosso deleite. E quando Ele está presente, então, no nosso coração, não tem lugar para o medo. E aqui o medo, eu não estou falando, meus irmãos, do medo de você tropeçar e bater a cabeça no chão. Do medo de quando vem um cão feroz para cima de você, é a coisa mais natural do mundo. Não estou falando do medo de instinto. Eu estou falando do medo ansioso. Daquele medo que consome a nossa alma e tira Deus do seu trono e coloca os nossos próprios cuidados. Porque podem ver que quando a gente tira Deus do trono, do descanso do nosso coração, a nossa tendência é buscar fazer as coisas pelos nossos próprios meios. Em resumo, Cristo é a nossa defesa. E dito tudo isso, então, vamos lembrar da mudança que, porque a gente lê no texto, quem que está falando aqui? É o Pedro, o Pedrão. E ele diz: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, vocês são abençoados. E não fiquem com medo, portanto, com as ameaças daqueles que vos perseguem. E nem fiquem preocupados. Quem que é esse Pedro? Mateus 26, do 31 ao 35, diz assim: então Jesus lhe disse: esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. E disse Pedro: ainda que venhais a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E disse Pedro: ah, Senhor, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Estão vendo qual que é o Pedro? E seguindo um pouquinho para frente ali, ora, versículo 69 ao 75. Ora, estava Pedro sentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: eu não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e jurar: não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Vocês estão vendo quem que é o Pedro que está nos exortando aqui na sua primeira carta? Vocês estão vendo que obra maravilhosa que Cristo fez na vida de Pedro? E que essa mesma obra é realizada na vida de cada um de nós? Portanto, sejamos corajosos, porque nem a morte, nem a luta, nem a doença, nem nada, nem o passado, nem o presente, nem o futuro poderão nos arrebatar do amor de Cristo, o nosso Senhor. Que obra maravilhosa, meus irmãos! Eis o caráter da salvação. Que alegria ver o agir de Deus e a transformação do seu povo. Que alegria que é! Isso deve fazer a nossa alma gemer e tremer diante de Deus, mas também se regozijar, se enchendo de alegria. Porque às vezes a gente é questionado, na nossa doutrina: mas já que está tudo predestinado, então não preciso evangelizar, posso viver de qualquer jeito. Cuidado. Cuidado se no coração de vocês, cuidado se no coração de cada um de nós começar a vir aquela prepotência arrogante de: já estou salvo, então eu posso pecar.
Acaso pecarei eu para que a graça abunde, já que onde abundou o pecado, superabundou a graça? De forma nenhuma, eu não sou mais escravo do pecado. Não sou mais escravo do pecado. Cada um de nós é servo de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E no versículo 15, parte A, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Então os cristãos, eles devem consagrar Cristo Jesus em seu coração. Todos nós, cada um de nós, todos os dias da nossa vida, nós não somos crentes de domingo. Nós abandonamos Roma. Nós abandonamos a incredulidade. Não existe evangélico de domingo. Não existe cristão de domingo. Existe cristão todos os dias, todos os segundos, todos os milésimos de segundo da sua vida. Santificar a Cristo todos os dias, mesmo sem vontade, mesmo com preguiça. Que ainda quando está com preguiça tem que pedir perdão, porque preguiça é pecado. O coração é a parte central da nossa existência. Porque como o profeta, o sábio, disse em Provérbios 4:23, é do coração que procedem as fontes da vida. Quando o coração é controlado por Cristo, o crente se dedica, quando o coração é controlado minuciosamente por Cristo, o crente vive de forma mais dedicada, vive de forma mais devocional, vive de forma mais piedosa. Não estou dizendo que vida piedosa não é você não dar bronca em quem você ama porque essa pessoa está fazendo errado. Vida piedosa é viver de acordo com as práticas da sua fé. Leitura bíblica, oração, jejum. E jejum é coisa de reformado, tá? Crente reformado, crente calvinista, jejua também. Não é só coisa de pentecostal. Então, quando o coração do cristão, então, ele é minuciosamente controlado por Cristo, ele se dedica, de fato, se dedica da forma devida a Ele. Então, o cristão, ele está livre do medo e pode se defender daqueles que se opõem a Ele. E Pedro adaptou essa citação de santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, da citação de Isaías 8,13, que diz: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Então, na sua época, Isaías disse ao povo para não temer os exércitos invasores dos assírios. Para não temer mesmo. Para adorar a Deus mesmo em meio à ameaça. E na sua epístola, aqui na sua carta, Pedro traz a mesma mensagem, meus queridos. A mesma mensagem de encorajamento. Muda somente as palavras. E mudando as palavras, ele dá mais uma vez a entender que Jesus Cristo é Deus e o Filho de Deus. E como que a gente pode santificar a Cristo no nosso coração, então? Primeiro, através da oração e meditação diária. Segundo, do estudo da palavra. Terceiro, amando a lei de Deus. Tá? A lei de Deus, ela não foi abolida. Vocês vão ouvir eu falando isso muitas vezes, sempre que a gente conversar. A lei de Deus não foi abolida, tá? Como alguns gostam de dizer, porque se tivesse sido abolida, todos os pecados ali descritos poderiam ser cometidos. A gente poderia daí ter outros deuses, poderíamos desonrar nossos pais, poderíamos matar, adulterar. Então não foi abolida. Ok? Servindo e amando o nosso irmão, cultivando a comunhão, sendo grato. Gente, se tem uma coisa que é difícil para a gente ver crente, é ser grato. O bicho que gosta de reclamar é o tal do crente. Nossa, irmão, que luta, irmão. Misericórdia. Nossa, eu estou achando que Deus não está me ouvindo, porque está difícil a minha vida. Se está difícil,
lembra quem que está permitindo ficar difícil. Ele vai dar uma solução. Aprenda com isso. Seja grato por isso. Vamos olhar para a dificuldade e para o sofrimento como um meio de enxergar a luz de Deus logo à frente. E não para a gente ficar feito um bando de bebê chorão reclamando da vida. Porque daí as pessoas vão ver o nosso testemunho e vão falar assim: o cara acredita no homem invisível que deixou um monte de palavra escrita que é para se negar de muitos dos prazeres chamados pecados, e ainda fica aí se lamentando. O nosso testemunho tem que ser o testemunho de quem ama o senhorio do Senhor Jesus Cristo e ama fazer parte do seu povo. Não o contrário. De forma alguma. Seguindo ainda no versículo 15. Estamos sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Então, quando Pedro exalta os leitores a estarem preparados para testemunhar pelo Senhor a todo tempo, ele quer dizer que o cristão deve falar indiscriminadamente sobre a fé? Será que é isso que ele está falando? Para a gente ser o crente bala, né? Para a gente ser o crente xarope, que fica porrinhando na cabeça dos outros, assim: não, olha, você tem que ser crente, você tem que ir lá na minha igreja. Não, porque... Não é isso que ele está querendo dizer aqui. De modo algum. Jesus diz em Mateus 7,6: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis entre os porcos as suas pérolas. Então os cristãos devem ter discernimento, sendo prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Devem saber quando, o quanto e para quem falar. Os cristãos devem responder às oportunidades de falar ao Senhor Jesus. E quando Pedro diz aos leitores para estarem preparados, né, só fazer um parênteses aqui então, eu não estou falando para vocês ficarem escolhendo a dedo a quem evangelizar. Ok? Tenham isso em mente. Né? Senão o pastor vai ver o vídeo da pregação e vai falar: esse cara aí está pregando heresia, não chamo mais ele. Não é isso. É para a gente ser sábio, para a gente ter noção do momento. Tá? Para a gente ser astuto. E o que Pedro está falando aqui, para a gente estar sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança. Quando você está, né, reunindo com um grupo para fazer um evangelismo, é um determinado momento. Quando você está apresentando o evangelho para uma pessoa no seu local de trabalho, é outro momento. Quando você está ouvindo um questionamento acerca das questões da sua fé, para você responder, é outro momento. Mas e aí? Né? Por que eu estou falando que tem que tomar cuidado? Por que eu estou usando em paralelo o que o Senhor Jesus diz para não dar aos cães o que é santo e nem lançar as nossas pérolas aos porcos? Porque tem gente que é debochada. Tem gente que vai chegar para você assim: me fala um pouquinho mais sobre o seu conto de fadas. Me fala um pouquinho mais desse negócio do homem invisível que morreu por todo mundo. Me fala um pouco mais do que você acredita nesse monte de papel cheio de letra escrita por homens, né, escrito há 2000 anos atrás, que já está ultrapassado. A gente tem que ser sábio, a gente não tem que responder deboche. A gente não tem que se amedrontar pelo deboche. Quando debochados por causa da nossa fé, né, sacode a poeira e tchau. Como diz o ditado, né? Tchau e benção. A gente não tem que ficar servindo de bobo da corte para ímpio ficar escarnecendo de nós. Nossa identidade é a identidade de quem vive pela realeza de Cristo. E com certeza Cristo não se alegra quando a gente desperdiça os nossos esforços com o que não é devido.
E essa exortação de Pedro também, né, aqui na parte B do versículo 15, tem sido usada muito para justificar a filosofia apologética cristãs. Não está errada a aplicação, né? Todo cristão é um apologeta. Não profissionalmente falando, mas todo cristão é um apologeta. Por quê? Porque todo cristão vai defender a razão da sua fé. Vai explicar a razão da sua esperança. Vai chegar assim, nossa, fui salvo. Por quem? Por Cristo Jesus. Mas Cristo Jesus existiu? Sim, está registrado na história. E não é só em fontes bíblicas. Jesus Cristo existiu de fato. Então, as fontes bíblicas se validam a si mesmas. Mas é muito bom quando a gente tem materiais que corroboram para que nós consigamos explicar de forma mais eficiente e eficaz as questões dos mistérios da fé. Então, como eu disse, a nossa fé ela é perfeitamente testável. Ela é testável. A gente viu na escola bíblica que a gente pode testar as questões difíceis da nossa fé. As questões que parecem contradição, mas que não são. Basta para a gente um pouco mais de conhecimento. Basta para nós sairmos da nossa preguiça intelectual, da nossa estagnação. E eu não estou falando aqui que todo mundo tem que ser um doutor em filosofia, em física, em química, em astronomia. Astronomia, tá? Não astrologia. Astrologia é coisa de gente que acredita em signo. Tá? Então, se alguém acredita em signo aqui, se arrependa em nome de Jesus. Tá bom? E é uma palavra muito maravilhosa aqui nesse versículo, é a palavra esperança. Responder a todos que vos pedir a razão da esperança que há em vocês. Aqui a palavra esperança se trata de um termo que diz respeito ao aspecto futuro da salvação. Por isso que nós temos a esperança na volta de Cristo, a esperança de morar com Ele na morada celestial. Pois é para uma vida de esperança que os cristãos nasceram de novo mediante a ressurreição de Cristo. É essa esperança que nos diferencia e nos separa dos pagãos. E com isso a gente pode entender que a esperança que há em vocês, que Pedro diz, é como uma esperança que existe de forma coletiva entre os crentes. A nossa esperança é a mesma. Não é diferente de um para o outro. Não, porque quando eu chegar lá no céu, eu quero que meu terreno seja maior. Quero que minha casa seja maior. Não. A esperança é a morada no reino infinito e celestial do Senhor Jesus. É a mesma esperança. Cada um de nós no corpo glorificado. E daí no corpo glorificado a gente vai estar mais bonitinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos estar lá com um corpo incorruptível. Não vamos ter a vontade de pecar. Hoje, como salvos, nós conseguimos não pecar, mas ainda, volta e meia, desejamos pecar. Lá na glória com Cristo, nós não teremos nem o desejo e nem a possibilidade de pecar. Glória a Deus. Que bênção, meus queridos, que bênção. É muito bom pensar nesse tipo de coisa. E seguindo aqui então, estão sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. 16, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso procedimento, o vosso bom procedimento em Cristo. Então é interessante notar que Pedro considera necessário advertir os cristãos a terem consciência limpa quando testemunharem das razões porque têm esperança em Cristo. Por quê? Porque conforme a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo o nosso intelecto, qual que é uma das coisas que acontece no nosso coração? Vem aquela manchinha do pecado de, opa, olha só que orgulho,
Ele sabe responder muitas coisas. Olha só que orgulho, ele tem habilidades argumentativas, ele tem habilidades para deitar o inimigo no argumento. Gente, a sabedoria que Deus nos concede não é para ser utilizada para o nosso bel prazer. Não é para a gente utilizar para derrubar argumentos. Não é essa a finalidade da sabedoria. A finalidade é glorificar a Deus. Se em algum momento você precisar participar de algum debate, de alguma conversa em que você tenha que ser mais enérgico, mas ou que você refute os argumentos de alguém a respeito da sua fé, não é para se gloriar disso. É para ter misericórdia pela alma daquela pessoa e orar pela vida daquela pessoa. Por isso que tem que ser feito com mansidão e temor. Mansidão e temor. Com boa consciência. Para que a gente não seja chamado de arrogante. Para que quando as pessoas pensarem em alguém para abrir o seu coração, eu não vou falar com crente, ele vai querer ficar me refutando toda hora. Ele não me dá uma luz porque eu preciso. Estou pensando uma determinada coisa aqui, nem vou falar com aquele cidadão lá. Então, fazer com mansidão e temor. Porque aquela pessoa que está te ouvindo, aquela pessoa que vem procurar a gente, ela foi feita por Deus, do pó da terra, moldada por Deus, e Deus soprou o fôlego de vida dentro dessa pessoa. Da mesma forma que soprou em cada um de nós. Ou seja, essa pessoa também tem dignidade. Tá ok? Então o testemunho eficaz, ele exige uma consciência limpa a respeito da própria integridade pessoal diante do Senhor. Pois não é possível explicar a esperança que temos em Cristo vivendo de maneira contraditória. Então a gente vai falar da esperança que tem em Cristo e a gente também tem que viver como quem tem esperança em Cristo. Não adianta nada eu falar assim, o Senhor Jesus é meu Senhor e Salvador e viver como ímpio, viver uma vida imunda, viver uma vida cheia de pecado. Não tem como eu falar que eu amo a lei de Deus, falar não adulterarás e consumir pornografia na internet. Não tem como eu falar não furtarás e ficar surrupiando coisas do meu trabalho. Não tem como eu falar contra a cobiça e ficar desejando a mulher do meu irmão. Isso não é testemunho fiel. Não será, nunca foi. Então, viver de acordo com o que se fala. Viver sem hipocrisia. Por isso que nós somos crentes de domingo. Nós não temos a máscara do domingo e a máscara da segunda, a máscara da terça e da quarta e da quinta. Também não temos a máscara. Não devemos ter, né? A máscara daqui dentro ouvindo a palavra, do momento da escola bíblica, do momento da hora de trabalho, do momento da escola, da faculdade, do casamento. A gente não pode viver dessa forma, de jeito nenhum. Se Cristo é o nosso Senhor, devemos servir a Cristo. Ele mesmo diz no Sermão do Monte, não é possível servir a dois senhores, porque quando você serve um Senhor, você desagrada um outro Senhor. E só existe um Senhor que deve ser satisfeito e glorificado com a nossa vida, que é Deus. Então, quer comamos, quer bebamos e quer façamos qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus, não para a nossa, não para o diabo, não para os ímpios, nem para ninguém. Em segundo lugar, mesmo o testemunho mais bem intencionado, ele precisa ser feito de forma apropriada. Se a gente tiver que ser enérgico, que seja por causa do conteúdo da mensagem do Evangelho. Não porque a mensagem foi transmitida de uma forma que inutiliza o amor de Cristo pelos que o buscam. Se o irmão chega e fala para você, meu irmão, estou com dúvida nisso daqui, porque eu penso teologicamente dessa forma. E você fala assim, herege!
ou um irmão veio de algum outro meio religioso, você fala assim, isso não é coisa daquela seita lá, essa imundícia? Não. Tem que ser dado testemunho. Em primeiro lugar, entre os irmãos, obviamente, para que os irmãos cresçam pelo amor de Cristo, e também lá fora. Afinal de contas, vocês podem perceber que, notem, que cada país tem os seus costumes. Quando vem uma pessoa de fora do país para cá, você já nota no comportamento dela que ela é diferente, que ela possui uma cultura diferente. Então nós cristãos devemos mostrar que nós somos cidadãos de onde? Cidadãos dos céus. Cidadãos do céu. Porque significa que quem nos governa não é o pecado, não são os homens, não é o diabo. Quem nos governa é o Senhor Jesus. Então o testemunho cristão deve refletir humildade e respeito pelo ouvinte. Mesmo que a gente às vezes tenha que ser um pouco enérgicos. E ser enérgico não é ser estúpido. Tá? O propósito então dessa defesa da razão da esperança, praticada de forma respeitosa, é que quando formos atacados, Pedro vai dizer que eles fiquem envergonhados quando difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então vai escarnecer da sua fé? Ah, tá bom. Beleza, chefe. Tranquilo. E na hora que ele tropeçar, que a gente seja o primeiro a puxar o braço para que levante. Por quê? Porque o nosso bom proceder vai envergonhá-los. E o objetivo nosso é envergonhá-los? Não também. Nosso objetivo é ser santo e buscar ser bom como Deus é santo e bom. Estão vendo como as questões da nossa fé são todas muito bem amarradinhas para não dar sombra de dúvida da nossa prática, da nossa vida, da nossa esperança? Então o testemunho humilde e respeitoso nosso derrota o falatório inútil dos que caluniam a fé. E 17, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticando o que é mau. Então nesse versículo, Pedro resume os versículos anteriores, a começar pelo 14. Ele demonstra que tem plena consciência de que o cristão não pode achar que está livre de sofrimentos. Então não adianta a gente ficar nessa balela, né, da teologia da prosperidade, porque eu não posso sofrer, porque eu sou filho do Rei Altíssimo. Então eu decreto, eu determino, e o sofrimento não pode bater na minha porta. A gente não pode dar ouvido para esse tipo de doutrina de demônios, tá? E a gente pode falar sem medo que é doutrina de demônios. A gente só não precisa chegar para o cidadão e falar: você sabia que você segue uma doutrina de demônios? Então tira o capeta do seu coração. Não é assim. Vamos defender a razão da nossa esperança de forma que o nosso testemunho constranja ele pelo nosso bom proceder. Tá? Embora a consequência imediata de seguir a Cristo e praticar o bem seja muitas vezes o sofrimento, o cristão ele é chamado a viver sempre segundo um elevado padrão. Tá? A gente é sempre chamado para viver segundo um elevado padrão e não retribuir no estilo olho por olho. Então a gente não pode viver no coração com aquela sensação de: bateu, levou, miserável. Você não vai ficar barato isso daí, não. E isso começa dentro de casa, tá? Se o marido ou a esposa falou de forma meio atravessadinha, não fica assim, eu não sou da briga, mas, né? Não vai ficar desse jeito, não. A gente não pode viver dessa forma. De jeito algum. De forma nenhuma. Sofrer por causa de Cristo não nos dá o direito de pagar na mesma moeda.
Na verdade, é uma grande honra sofrer por causa de Cristo. Vamos ver lá em Mateus 5, versículos 11 e 12. Mateus 5, 11 e 12 diz assim, isso o próprio Senhor Jesus falando: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai. Isto é, se alegrem por causa disso, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O sofrimento ele é bom para o cristão. Tá? A gente não pode entender o sofrimento como uma praga. Claro que a gente sofre por causa do pecado. Obviamente, se não tivesse pecado, não teria sofrimento. Mas quando estamos sofrendo, devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa salvação. É uma disciplina. E dói. Isso é uma coisa que eu tenho o costume de dizer, é que ser cristão dói. Muitas vezes. Mas a graça que vem depois da cura dessa dor é inimaginável. É indescritível. A gente não tem palavras no nosso vocabulário. Não tem formas de explicar filosoficamente o quão belo é o resultado da cura. A gente só sabe que é bom. Então aqui a gente vê um detalhe interessante sobre se for da vontade de Deus, né? Pedro falando, é melhor que sofrais. Isso nos mostra que além da possibilidade de sofrer por fazer o bem, talvez seja da vontade de Deus permitir que algum cristão sofra por fazer o bem. Vocês estão entendendo que o sofrimento que nos chega por fazermos o bem, por falarmos de Cristo, né, é da parte da permissão de Deus? A gente é bem-aventurado por isso. A gente é bem-aventurado. No mundo tereis aflições, mas não se preocupem, eu venci o mundo. Já estava tudo dito. Agora é só nosso papel acreditar e aceitar. Estou sofrendo aqui por causa da minha fé. Eu acho que é porque eu estou em pecado. Eu acho que é porque não estou tendo fé suficiente. A gente não precisa ficar dando desculpa. Se a gente está sofrendo por causa de pecado, a gente sabe que está sofrendo por causa de pecado. Se é por falta de fé, a gente sabe que é por falta de fé. Mas quando o mundo nos ataca por causa da nossa fé, a gente vai saber. A gente sabe a diferença dos sofrimentos. O que a gente faz é tentar arranjar um subterfúgio para se esconder. Qual que foi a primeira coisa que o ser humano fez depois que Deus falou assim: Adão, cadê você, Adão? Senhor, eu estava nuda e eu fiquei com vergonha e me escondi. Primeira ação. Então, quando a gente sofre por causa do pecado, a gente está sofrendo porque está tentando se esconder de Deus. Viram? Então, se tinha algum mistério, está resolvido. Agora não tem mais desculpa para inventar. Se é por falta de fé, busquem mais a presença do Senhor. Busquem mais por oração, leitura bíblica, jejum, pelas práticas das boas obras, mostrando os frutos do Espírito, vendo onde você pode servir melhor na vida dos seus irmãos. E assim por diante. Então nos demonstra, né, que além da possibilidade de sofrer por fazer o bem, talvez a gente esteja no centro da vontade de Deus no momento em que Ele permitir o nosso sofrimento.
E essa ressalva, né, se for da vontade de Deus, refere-se ao sofrimento por fazer o que é certo e não meramente o sofrimento por si só. A ideia não é de que Deus quer o sofrimento, mas Ele quer que se faça o que é certo e não que se faça o que é errado. E às vezes a gente vai sofrer mesmo. Fala sério, dói ou não dói quando você tem que se negar a si mesmo? Dói, sofre. Quando a gente está com os nossos desejos pecaminosos à flor da pele e tem que dar as costas para as tentações, dói. É doloroso, todo mundo sabe que é. Não adianta a gente ficar fazendo pouco caso ou tentando arranjar algum tipo de eufemismo para isso. Não, dói mesmo. E a gente tem que buscar o nosso descanso naquele que nos livra de todo o mal. Por isso, na oração, né, na chamada de oração dominical, que é a oração do nosso Senhor, Senhor, livra-nos, né, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por isso que a gente ora assim. A gente tem que orar assim. Não deixe cair na tentação, Pai. Está doendo a vontade de fazer o que é mal, mas não me deixe cair em tentação. É mais seguro para nós confessarmos as nossas tentações do que esperar a tentação se consumar em pecado para daí chegar e falar, me perdoe, pois eu pequei. E confessar a tentação é muito mais humilhante do que confessar o pecado, né? A gente tem essa sensação de que, não, eu aguento as pontas aqui. Sou brabo, sou crente, sou santo. Só falta nascer asa em mim, de tão santo que eu sou. Vai crescer 6 ainda, que nem os serafins, para ficar santão. 6 asas. Mas daí é que o pecado se consuma. Porque é na nossa soberba, né, que a gente cai. É na nossa soberba. Então a ideia não é que Deus quer, né, que Deus deseja que soframos. Ele permite. Mas Deus quer que o seu povo viva de forma fiel e faça o que é correto, mesmo que a reação do mundo caído e incrédulo faça o sofrer também. Então a gente tem muitos, né, eu não gosto dessa expressão porque dá a entender uma teologia torta, mas eu espero que vocês entendam. A gente fica com dardos sendo lançados na nossa direção a todo instante. E é cansativo. É fadigoso. Né? É fadigoso. Mas graças a Deus que a gente tem alguém com quem caminhar. Né? A gente tem com quem poder levar a cruz. Porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então, por mais doloroso que seja, nós temos alguém muito maior do que os problemas. Em quem nós cremos? Em quem a gente deve temer? A tempestade ou Deus que controla a tempestade? Obviamente que é aquele que a controla. Então, caso pretendamos levar a sério a mensagem desse texto, meus queridos, daí está quase no fim, é necessário que nós descartemos o entendimento de que Deus jamais desejaria, né, o nosso sofrimento. Desculpem, né, temos que deixar de lado o sentimento de que Deus quer que nós soframos. Deus não é um pai sádico que quer fazer os seus filhos sofrerem. Mas Ele é o pai bondoso e amoroso que permite que os seus filhos sofram para que os seus filhos fixem o seu coração na sua boa vontade e nas suas promessas. Esse é o Deus no que nós cremos. Né? Então, visto que a vontade do Pai foi satisfeita em Cristo, nós não devemos ficar surpresos se nós sofrermos na nossa caminhada da fé. Isso a gente tem que ter garantido na nossa mente, fixado, de que nós vamos sofrer.
Não adianta a gente querer seguir essas vãs doutrinas que dizem que cristão não deve sofrer. Então, algumas pequenas aplicações aqui para a gente finalizar. Nós temos que ter confiança em Deus em meio ao sofrimento, em primeiro lugar. Confiar mesmo. Seja qual o sofrimento for. Não está sozinho. E Deus não está se divertindo vendo a gente sofrer. Ele está conosco. Ele está ali. Ele é o nosso suporte. Ele é o nosso Senhor e sustentador. Quando a gente for defender a nossa fé, temos que fazer com amor, com razão e com precisão, tendo reverência àquele que fez a boa obra em nós. Temos que dar testemunho da nossa esperança em Cristo, viver de acordo com o que a gente prega. Viver mesmo, sabe? Se o ímpio chegar fazendo alguma coisa que ofende a Deus, não tem que dar sorrisinho junto com ele, não. Tem que pegar e ficar sério. Ah, mas isso daí é chato. Nesse aspecto tem que ser chato mesmo. Deus não negocia com pecado. Deus não negocia com pecado. E quarta aplicação, viver com a consciência limpa diante de Deus. Com a consciência limpa. Porque se alguém for nos acusar, se alguém tentar arranjar subterfúgios para nos condenar de forma injusta, nossa consciência diante de Deus está limpa. Amém, meus queridos?